Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Saúde e Qualidade de Vida. Eu sou o professor Daniel e, juntamente com o professor William, coordenamos os cursos de pós-graduação na área da saúde do Centro Universitário Internacional Uninter. Então eu convido vocês a visitarem a nossa página na internet e verifiquem que temos diversos cursos que atendem aos diferentes profissionais da área da saúde. Hoje vamos falar especificamente de um curso, o curso Práticas Integrativas Complementares. A Portaria 971, publicada em maio de 2006, aprovou a inserção da Política Nacional das Práticas Integrativas Complementares no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. A partir de então, os usuários do SUS têm acesso a várias práticas integrativas complementares, como, por exemplo, a medicina tradicional chinesa e a acupuntura, as plantas medicinais e a fitoterapia, a aromaterapia e várias outras. Uma das práticas integrativas complementares mais interessante, sem dúvida, é a homeopatia. E para falar do tema de hoje, a homeopatia nas epidemias, convidamos o professor Javier Gamarra. Ele é professor da disciplina Ciências Homeopáticas, do nosso curso Práticas Integrativas Complementares, é farmacêutico homeopata, mestre em gestão ambiental, presidente da Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas e professor universitário há vários anos. Professor Javier, seja bem-vindo e gostaria de complementar alguma coisa aí nessa breve apresentação? Não, tranquilo. Boa noite, Daniel. Tudo bem, professor? É uma honra estar aqui numa atividade da Uninter, podendo proporcionar aos estudantes que atuam na área de práticas integrativas e complementares algumas informações relevantes sobre homeopatia. É uma satisfação a gente ter a oportunidade de falar sobre homeopatia oferecendo às pessoas dados qualificados, dados baseados na literatura técnico-científica, que deem às pessoas mais segurança sobre aquilo que está sendo abordado. Diferente do que se faz muito na mídia de uma maneira geral, onde normalmente a homeopatia é vista com um olhar muito crítico, né? Então a gente está à disposição aqui para contribuir falando sobre homeopatia, com esse tema tão importante que é a homeopatia nas epidemias, mas trazer mais algumas informações importantes sobre a homeopatia à disposição, professor. Ótimo, professor. Nosso enfoque é sempre esse, a ciência. Eu gostaria que, se possível, você fizesse uma breve introdução para os nossos colegas profissionais e alunos que conhecem apenas superficialmente a homeopatia. Você pode falar alguma coisa aí para esses nossos Claro, colegas? com certeza. A homeopatia é uma prática terapêutica criada há mais de 200 anos na Alemanha pelo médico alemão Samuel Hahnemann. Ela é uma das práticas integrativas no âmbito do nosso sistema de saúde, como você sabe. Ela é baseada numa lei terapêutica chamada lei de semelhança, onde você busca identificar na capacidade de atuação dos fármacos manifestações semelhantes às pessoas que estão doentes, né? Com testes muito simples, onde pessoas sadias recebem doses diluídas de substâncias e são registradas essas manifestações. Hahnemann fez isso com a quina, que é um fármaco muito conhecido, porque foi uma das primeiras drogas utilizadas no tratamento da malária. E ele percebeu, ao testar a quina, em doses que eram farmacologicamente ativas, ele percebeu que as manifestações que ele tinha no seu organismo eram semelhantes aos pacientes vítimas da doença chamada malária. Então ele conseguiu fazer um link dessa relação entre o fármaco atuando num organismo sadio com a descrição do que era registrado nas pessoas que eram doentes.
Outro aspecto importante da homeopatia é saber que nós usamos substâncias em concentrações muito diluídas, as chamadas doses mínimas, ou seja, doses onde você reduz ou elimina o potencial tóxico dessas substâncias e preserva a atividade terapêutica que elas têm. Esse é outro aspecto importantíssimo que a homeopatia tem. E a homeopatia tornou-se uma terapêutica importante no mundo todo. Atualmente, hoje nós temos mais de 80 países que utilizam a homeopatia e em torno de 500 milhões de usuários são estimados mundo afora, com países importantes como a Índia, Alemanha, México, Itália, França, aqui no Brasil, Argentina, países da Ásia, como por exemplo, além da Índia, o Paquistão, o território de Hong Kong, hoje incorporado à China continental. Várias outras nações utilizam a homeopatia com sucesso, com respaldo oficial governamental, ou pelo menos com tolerância das autoridades. Muitas vezes a homeopatia está radicada em um dado país, e inclusive países autoritários, é o caso da Arábia Saudita ou da Venezuela, por exemplo, mas os profissionais conseguem atuar e auxiliar a população da melhor maneira possível com as suas práticas. Interessante, professor. E me diga uma coisa, é verdade que a homeopatia tem um histórico na atuação, no enfrentamento de doenças epidêmicas? Você poderia citar alguns exemplos para nós, para ilustrar essa atuação da homeopatia? Nossa, a homeopatia tem um longo trajeto de enfrentamento de doenças epidêmicas. Na verdade, quando Hahnemann cria o sistema terapêutico chamado homeopatia, ele desde cedo lida com doenças epidêmicas. Porque a Europa do seu tempo, nós estamos falando da metade do século XVIII, metade do século XIX, era um continente que era atingido com frequência por doenças de grande impacto na saúde pública. Doenças que, inclusive, hoje são temidas e respeitadas e são enfrentadas pelos sistemas de saúde no mundo todo, como é o caso do cólera, é o caso da varela, da malária, doenças como escarlatina, tifo. Em várias dessas grandes doenças, na época da grande pandemia do século XX, que foi a pandemia da gripe espanhola, que foi devastadora, logo no final da Primeira Guerra Mundial, entre 1918 até mais ou menos 1920, foi uma doença devastadora que se espalhou em todos os continentes do planeta e matou uma grande parcela da população naquela época, como você bem sabe. Os homeopatas atuaram em vários países enfrentando a gripe espanhola. Por exemplo, países da Europa, nos Estados Unidos. Na época em que a gripe espanhola atingiu o mundo, a homeopatia nos Estados Unidos era muito forte. E os médicos homeopatas enfrentaram essa doença com um nível de mortalidade muito inferior ao tratamento convencional que era adotado. Enquanto a mortalidade das vítimas de gripe espanhola ficava na faixa de 30% no tratamento convencional, o tratamento homeopático oscilava entre 1% e 2% de mortalidade. Isso é impactante. Na cólera, na Europa, isso também apareceu. Enquanto a mortalidade da cólera, na época de saúde era precário, não havia praticamente sistema de saúde, mas que o cuidado da saúde era precário, existiam poucas tecnologias eficazes para tratamento, a homeopatia tinha um espaço significativo e conseguia resultados que eram realmente contíssimos. Mas ao longo do tempo, inclusive doenças mais recentes e importantes que têm afligido a humanidade, como é o caso do dengue, a permanência da febre amarela como uma doença importante, outras doenças, febres hemorrágicas, por exemplo, têm sido enfrentadas pelos homeopatas em vários países com destemor. Inclusive, em algumas ocasiões, com o apoio das autoridades nacionais locais, como é o caso do trabalho que se faz na Índia, ou no Paquistão, no México, para citar alguns exemplos. Ótimo. E, professor, você poderia nos explicar um pouquinho melhor como que a homeopatia atua nesses surtos epidêmicos? Perfeito. Então, quando Hahnemann estabelece os procedimentos sobre como lidar com doenças epidêmicas importantes, ele recomenda ao homeopata que colete sintomas das vítimas da doença na localidade atingida pelo surto e procure nos medicamentos homeopáticos existentes aqueles que têm semelhança com os sintomas
que estão atingindo as vítimas da doença epidêmica em questão. Isso é o que se chama de gênio epidêmico. Então, ele faz uma recomendação muito expressa. Atenda aos pacientes, colete os sintomas de vários pacientes, né? Não se limita a fazer a análise de apenas um ou outro paciente, mas de vários pacientes da localidade atingida pelo surto. Faça análise desses sintomas, correlacione com os medicamentos homeopáticos e identifique o medicamento homeopático que mais se assemelha do ponto de vista dos sintomas que essas vítimas apresentam. Esse é o gênio epidêmico. Essa é uma das práticas, uma das medidas de intervenção que podem ser desencadeadas. Além de escolher o medicamento chamado gênio epidêmico ou mais de um medicamento chamado gênio epidêmico, porque necessariamente pode ser um só. Você pode ter mais medicamentos homeopáticos que se assemelhem às manifestações sintomáticas das doenças epidêmicas, de uma determinada doença epidêmica em questão. Então, além disso, outra coisa que a gente faz é que a homeopatia trabalha em modo preventivo também em relação a essas doenças. Então, quando você atua usando medicamentos homeopáticos preventivamente para essas doenças de impacto epidêmico, nós estamos usando o que se chama de homeoprofilaxia, ou seja, uma prática preventiva em saúde baseada no uso de medicamentos homeopáticos correlacionados às manifestações clínicas que as doenças apresentam. E outra ferramenta importante que pode ser utilizada são produtos de origem biológica desenvolvidos a partir da própria doença, do agente patógeno ou de produtos da doença, ou, por exemplo, secreções de pacientes enfermos. Você utiliza esses medicamentos, são chamados de bioterápicos, produzidos a partir do agente causal ou de produtos ou subprodutos dessa patologia. Então, são 3 ferramentas importantes que a gente utiliza: o gênio epidêmico, a homeoprofilaxia e essas práticas baseadas também no uso dos bioterápicos, sem excluir de maneira nenhuma o fundamento básico da ação clínica homeopática, que é o atendimento individualizado do paciente, identificando os seus sintomas para chegar à definição de um medicamento homeopático adequado ao quadro clínico que aquele paciente individualizado também apresenta. Então, além das ferramentas que passaram a ser ofertadas especificamente para doenças epidêmicas, a gente não deve esquecer, e os homeopatas não podem deixar isso de lado jamais, que nós podemos atender o quadro clínico individualizado também, que é o que Hahnemann recomendava sempre, e é o que a homeopatia moderna, feita com qualidade, faz. Né? Então, nós temos a possibilidade de atuar nos indivíduos, nos seus quadros clínicos personalizados, ou então em modo coletivo. Essa é uma grande virtude, uma grande vantagem que nós temos quando a gente emprega a homeopatia como uma ferramenta terapêutica complementar no enfrentamento das doenças epidêmicas. E isso, naquele tempo recuado na história, como no momento atual, a gente também pode lançar a mão disso. Que legal, professor. A gente pode ver que houve uma evolução bastante interessante da homeopatia desde os trabalhos descritos pelo Hahnemann, não é verdade? Sim, então, com certeza. E para deixar claro aqui para o nosso aluno que o nosso enfoque é a ciência, professor, existem registros, trabalhos científicos que demonstrem essa intervenção da homeopatia nas doenças epidêmicas? Com certeza, você encontra. Veja, a homeopatia ainda não tem, comparativamente à alopatia, o volume de artigos científicos publicados. Não dá para comparar uma. Enquanto a alopatia publica uma média de milhões de artigos por ano, a homeopatia publica alguns milhares de artigos. Pode parecer pouco, mas se você pensar no volume de artigos científicos publicados anualmente no mundo todo, isso é uma montanha de informação. E nessa montanha de informação que as ciências da saúde, que as ciências médicas proporcionam, do ponto de vista da produção do conhecimento científico, a homeopatia ainda tem uma produção mais modesta, mas que está em franca expansão. Inclusive, o Brasil é um dos 10 países que mais faz pesquisas em homeopatia no mundo, publicando artigos revisados por pares, os peer review, em várias revistas nacionais e internacionais, inclusive revistas de impacto importante na comunidade científica, também publicam artigos sobre a prática homeopática. É interessante isso. Especificamente em relação a investigações sobre o impacto da homeopatia em doenças epidêmicas, nós temos artigos publicados em várias partes do mundo.
a trabalhos importantes desenvolvidos na Índia, aqui no Brasil, em Cuba, na Europa, em outros países da Ásia, nos Estados Unidos, no Canadá. Nós temos registro de intervenções homeopáticas em doenças epidêmicas em várias partes. Eu vou chamar a atenção para um artigo que foi publicado em 2016 aqui no Brasil, a intervenção em caráter preventivo em relação à nova gripe ou a quadros respiratórios compatíveis para estados gripais em crianças, onde a intervenção homeopática mostrou que, enquanto no controle, que não era tratado, uma média de 2 a 3 episódios anuais de sintomas compatíveis com estados gripais, os pacientinhos tratados com homeopatia não apresentaram manifestações, né? Outro exemplo importante, intervenções homeopáticas em dengue. Então, por exemplo, São José do Rio Preto, Belo Horizonte, no Espírito Santo, em Santa Catarina, nós tivemos intervenções homeopáticas em caráter preventivo para enfrentamento dos surtos epidêmicos de dengue, com resultados expressivos, indicando, por exemplo, uma cidade chamada Macaé, no estado do Rio de Janeiro, que é uma cidade de médio porte importante naquele estado, os bairros onde o uso de medicamento homeopático em caráter profilático foi feito, a incidência de dengue teve uma redução significativa. Um dos trabalhos mais impactantes que nós temos modernos é o trabalho feito em Cuba, em um surto de leptospirose pós uma grande inundação, aonde uma grande parcela da população, mais de 2 milhões de doses foram administradas em uma determinada região da ilha cubana, e nessa região o número de casos caiu de 30 para 100 mil para 3 por 100 mil em poucas semanas após a intervenção homeopática. Então, nós temos vários exemplos por aí que mostram que a homeopatia pode ser utilizada como uma ferramenta complementar, colaborativa às demais intervenções de saúde que são desencadeadas para o enfrentamento de doenças epidêmicas importantes como estas que eu estou citando para vocês. Excelente, professor. Acho que fica claro aí para os nossos colegas, ouvintes, alunos, né, que realmente a ciência homeopática, ela realmente apresenta resultados do ponto de vista científico, né, professor? Sim. E atualmente, o que a homeopatia está fazendo no enfrentamento da epidemia causada pelo Covid-19? Você tem alguma informação nesse sentido, professor Javier? Com certeza. Na verdade, por mais polêmico seja esse assunto, principalmente pelo fato de que, durante a pandemia, a homeopatia tem sido alvo de ataques pesados por parte de mídia e de especialistas, cientistas, inclusive renomados, que aparecem muito nas mídias. Eu não vou ficar aqui entrando em detalhes. O fato é que nós, como homeopatas, não podemos nos furtar ao dever de contribuir para o sistema de saúde, tanto nacional como dos demais países, para que se possa enfrentar melhor e com resultados mais efetivos essa terrível doença que se abateu sobre a humanidade. Desde que a pandemia foi declarada pela OMS, os homeopatas no mundo todo têm se mobilizado. A mais importante entidade internacional da homeopatia é a Liga Médica Homeopática Internacional, que congrega homeopatas de mais de 70 países, que tem um comitê de especialistas voltado para as questões sobre o levantamento de evidências científicas da homeopatia, além de outros comitês de intervenção, inclusive de intervenção terapêutica. A diretoria da Liga produziu um documento importante em março, recomendando aos estados nacionais que buscassem fazer pesquisa sobre o gene epidêmico relacionado com a infecção causada pelo novo coronavírus, práticas homeoprofiláticas, e também não desprezar de maneira nenhuma o fundamental da homeopatia, que é o atendimento individualizado do paciente, coletando as manifestações clínicas daquele paciente e selecionando o medicamento homeopático mais adequado para ele. Então, na verdade, nós temos atuado em várias frentes. Então, a nível internacional, a Liga, o Comitê Europeu de Homeopatia, entidades homeopáticas nacionais de vários países importantes, como é o caso da Austrália, dos Estados Unidos, de países europeus. A Índia, a homeopatia indiana é mais importante no mundo. E o governo indiano apoia 101% as ações da homeopatia naquele país. Inclusive, o maior centro de pesquisa de homeopatia do mundo é o CCRH,
financiado pelo governo indiano. Então, não por acaso, as primeiras iniciativas de pesquisa de medicamentos homeopáticos para o enfrentamento da Covid vieram de um cientista indiano, o Dr. Sankaran, em parceria com um colega iraniano, coletaram sintomas de vítimas da Covid no Irã, fizeram um estudo dessa sintomatologia e definiram alguns medicamentos homeopáticos importantes para o início do enfrentamento da doença. De lá vieram as informações inicialmente sobre os medicamentos cânfora, arsênico álbum, depois a Índia incentivou, o governo indiano incentivou essas pesquisas, e 3 grandes remédios surgiram a partir da Índia, que inclusive têm sido utilizados em outros países, aqui no Brasil também. A cânfora, o arsênico álbum e a briônia. Gente, não mal interpretem minha informação. Isto não significa que as intervenções para pacientes confirmados com Covid ou suspeitos de Covid devem ser utilizados por simplesmente esses medicamentos. Tem que ser feita a avaliação clínica desse paciente. Vocês, por favor, tomem cuidado em relação a isso. Mas eu cito isso porque esses medicamentos também têm sido investigados pelos homeopatas brasileiros. E aqui no Brasil, por exemplo, desculpem, a Associação Médica Homeopática Brasileira desenvolveu um estudo preliminar para apresentar um gene epidêmico ou um grupo de medicamentos homeopáticos que sejam adequados a serem identificados como gene epidêmico para a demanda brasileira. Assim como outros grupos de pesquisa homeopáticos nacionais também desenvolveram estudos aqui, como, por exemplo, a ABRA, um Comitê Brasileiro de Covid. Enfim, nós nos mobilizamos. Na nossa entidade, a entidade que eu presido nesse momento, a Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas, nós emitimos notas técnicas de orientação aos farmacêuticos em função de uma série de boatos importantes que surgiram no início da pandemia, como, por exemplo, que as farmácias homeopáticas vendiam uma substância, no caso, a matéria-prima a cânfora, matéria-prima, não medicamento homeopático, para prevenção e tratamento da Covid. Isso começou em Santa Catarina e houve uma corrida maluca da população catarinense e a farmácias homeopáticas aqui no estado buscando cânfora em cristais. É lógico que isso era inverídico e nós na BFH tivemos que emitir uma nota técnica orientativa. Emitimos uma nota a respeito da cloroquina e da hidroxicloroquina. Emitimos uma nota técnica a respeito da ação da homeopatia nas epidemias, para que os profissionais da sociedade tivessem conhecimento de que a homeopatia pode ser utilizada em contribuição às demais medidas de intervenção terapêutica e preventiva que as autoridades de saúde nacionais estão desencadeando, né? Além disso, nós nos somamos a outras entidades homeopáticas em iniciativas de atendimento à população usando homeopatia. Então, o principal projeto que nasceu no Brasil em relação a isso chama-se Homeopatia na Covid, né? Esse projeto, apoiado por iniciativa da Associação Médica Homeopática Brasileira, a partir de uma iniciativa da Escola Homeopática de Curitiba, ofereceu atendimento em regime de telemedicina em homeopatia para pacientes com Covid ou suspeitos de Covid, para indicação, prescrição de medicamentos homeopáticos adequados para a necessidade clínica desse paciente, e as farmácias homeopáticas do Brasil entraram em parceria com a entidade médica, com apoio, nós da BFH fizemos essa chamada aos farmacêuticos, e eles atenderam, quase 200 farmácias responderam ao nosso chamamento, né? E essas farmácias passaram a aviar os medicamentos prescritos pelos médicos homeopatas voluntários. Então, os médicos atendiam gratuitamente os pacientes e as farmácias fizeram a oferta dos medicamentos homeopáticos a baixo custo. Não foi possível fazer gratuito, porque nós não tivemos patrocinadores que apoiassem essa causa, mas nós conseguimos que as farmácias reduzissem em 50% o preço dos medicamentos para que a população tivesse acesso a eles praticamente a preço de custo. Outras iniciativas têm surgido nesse sentido. Na BFH, nós também desenvolvemos um projeto chamado Assistência Farmacêutica Homeopática na Covid. Ou seja, nós estamos mapeando assistência farmacêutica por farmacêuticos homeopatas habilitados em vários estados do país para atendimento de pacientes Covid ou suspeitos de Covid, usando os preceitos técnicos homeopáticos que eu já citei para vocês, né? Gene epidêmico, como profilaxia e atendimento individualizado. Isso não pode ser descaracterizado, gente. Tem que ter orientação de um profissional de saúde habilitado em homeopatia para que essas intervenções sejam feitas com responsabilidade e com a eficiência necessária que é esperada pela população que está aflita, desesperada e em busca de qualquer solução.
vou reforçar o que nós temos falado na BFH. Não existem soluções mágicas. Existe o trabalho sério de profissionais de saúde na linha de frente, envolvidos com o atendimento às pessoas, usando todo o conhecimento técnico e científico que cada especialidade da saúde pode oferecer. E a homeopatia não é diferente. Com todo o conhecimento técnico e científico que nós temos, nós estamos buscando auxiliar a população da melhor maneira possível. Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, administrou 200 mil doses de medicamento homeopático em procedimento homeoprofilático para reduzir a incidência da Covid naquela capital. Né? Nós não temos ainda os dados pós-administração, mas é impactante que uma das principais capitais do centro-oeste do país tenha permitido fazer isso. É possivelmente a maior intervenção. Nós tivemos no Congresso Brasileiro de Homeopatia, agora no final de semana passado, no Encontro Nacional de Farmacêuticos Homeopatas, a apresentação da equipe da cidade de Santa Teresa, no Espírito Santo, que usou 20 mil doses de medicamento homeopático numa população de 34 mil habitantes, com finalidade homeoprofilática também. Né? Então, nós estamos fazendo o que está ao nosso alcance. E nós temos cidades na Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais. Betim, em Minas Gerais, tem uma farmácia homeopática pública, uma farmácia viva, que foi adaptada para a homeopatia também, oferecendo medicamentos homeopáticos gratuitamente para a população com finalidade homeoprofilática. Então, nós temos vários casos. Santa Catarina, com apoio do governo estadual, executou uma ação homeoprofilática usando o medicamento homeopático cânfora, que veio dos estudos da Índia, e que nós replicamos o estudo aqui no Brasil, para auxiliar a população dos municípios catarinenses que aceitassem utilizar a homeopatia com essa finalidade. Cidades do Rio Grande do Sul também aceitaram isso, cidades do estado de São Paulo, e assim a coisa foi se espalhando. Né? Então, nós temos várias iniciativas em vários estados da federação. No estado de Goiás, por exemplo, um colega farmacêutico administrou medicamento homeopático para profissionais vinculados ao Conselho Regional de Farmácia daquele estado, que buscassem auxílio pela intervenção homeopática. E assim a coisa está acontecendo. Então, nós temos várias ações em curso. A assistência farmacêutica homeopática na Covid está em curso. A campanha Homeopatia na Covid da Associação Médica Homeopática Brasileira segue em atendimento. Quem tiver interesse, conheça o site homeopatianacovid.com.br e procure as informações, ou então procure a página da BFH, que oferece informações de qualidade sobre a Covid-19, inclusive para as intervenções homeopáticas, né? É a bfh.org.br, e vocês lá terão várias informações importantes sobre a doença e sobre as ações da homeopatia em colaboração com as demais intervenções terapêuticas. Gente, a homeopatia não é xarope mágico, a homeopatia não é panaceia. A homeopatia é uma prática terapêutica séria, criteriosa, realizada por profissionais de saúde habilitados no país, entre eles médico, farmacêutico, cirurgião dentista, enfermeiro, nutricionista, para citar algumas das profissões que atuam com homeopatia na saúde humana, a medicina veterinária na saúde animal, com qualidade, com capacidade técnica, com conhecimento científico que a homeopatia tem, que está produzindo e produzindo em quantidade crescente. Vocês podem acessar, por exemplo, o dossiê científico sobre as evidências da homeopatia produzido pela Câmara Técnica do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, em parceria com a Associação Paulista de Homeopatia, que foi publicado em 2017, que traz, inclusive, informações sobre a homeopatia nas doenças epidêmicas. Quem tiver curiosidade, é muito fácil acessar. É só entrar no site do CREMESP de São Paulo, entrar na Câmara Técnica de Homeopatia, e lá está disponível o dossiê. Ou então no site da APH, Associação Paulista de Homeopatia, aph.org.br, na revista de homeopatia da APH, está lá o dossiê disponível, com vários artigos para corroborar as evidências científicas da homeopatia. Então, informação tem, gente, de qualidade, informação séria. Não é opinativa, não é de blog, não é de site obscuro, não é de imprensa marrom. São informações de qualidade proporcionadas por profissionais sérios, imbuídos, éticos, que têm responsabilidade para com seus conselhos profissionais. Eu respondo ao conselho de farmácia, o colega médico responde ao conselho de medicina, o colega odontólogo responde ao CRO, e assim por diante. Então, nós trabalhamos a homeopatia com critério, com seriedade, com responsabilidade, com técnica e com ciência. Não esqueçam disso.
Tá? Tem gente que não vai gostar disso, que vai torcer o nariz, não quero nem saber. Porque a homeopatia é ciência. A homeopatia nasceu ciência. Quando o Hahnemann publicou o primeiro artigo sobre a homeopatia, que é o ano zero da homeopatia, em 1796, ele publicou numa das maiores revistas de farmacologia da Europa da época dele. Publicou numa revista científica, com um editor cientista. Uhum. É isso. Não deixa dúvida, professor, que a sua fala é realmente baseada em evidências científicas. Então, aqui a gente já diferencia, né, a mídia e outras blogs, como que a gente vê aí em algumas situações, né? A gente aqui está falando de ciência. E, professor, temos aí assunto para muito mais oportunidades. Infelizmente, o nosso tempo é restrito. Então, quero agradecer enormemente. A sua fala foi muito esclarecedora do ponto de vista científico e eu tenho certeza que contribuiu muito para a formação dos nossos alunos, nossos colegas profissionais que atuam na área. Professor Javier, gostaria de complementar mais alguma coisa? Eu só gostaria de reforçar uma informação importante, porque eu acho que nos tempos que nós estamos vivendo, nós temos que valorizar e defender o Sistema Único de Saúde brasileiro que você frisou com tanto gosto e com tanto empenho no início da nossa apresentação de hoje. É um Gente, tema aí, professor, para uma fala futura. Não é um chavão. Defenda o SUS. E defenda o SUS sabendo que o SUS também oferece serviços de saúde homeopáticos para a população. Inclusive, Curitiba tem homeopatas no Sistema Único de Saúde, só para citar o exemplo de uma cidade, como outras cidades brasileiras têm. Claro, não somos tantos assim no Sistema Único de Saúde. Queria que tivéssemos mais, que tivéssemos farmácias homeopáticas públicas em maior quantidade. Mas o que nós temos está à disposição da população. E quem gosta da homeopatia e quer ser tratado com homeopatia no SUS, cobre do seu prefeito na sua cidade. Seguinte prefeito, eu quero homeopatia aqui. Ela trata bem, trata suavemente, de maneira duradoura e com alta eficácia. Então, eu quero homeopatia na minha cidade. Cobre o prefeito para que a homeopatia seja colocada no SUS da sua cidade. É um prazer estar com vocês, eu agradeço a oportunidade de poder falar sobre homeopatia e ciência. Professor Daniel, agradeço o convite, eu fico à disposição de vocês. Maravilha, professor. Agradecemos muito. Já vamos deixar aqui engatilhado numa próxima oportunidade. Vamos falar da homeopatia no Sistema Único de Saúde, do nosso SUS. E é isso aí, ouvintes. Defendam o SUS, acreditem na ciência, é disso que a gente está falando. E agradeço mais uma vez ao professor Javier e você que estava aí nos assistindo. Um abraço e até a próxima oportunidade.